Olá, começa agora mais um episódio do nosso podcast sobre cromofobia. Nós somos o grupo 1 e hoje a gente vai falar sobre o primeiro capítulo do livro de David Batchelor, intitulado Whitescapes, Espaço em Branco. Participam dessa gravação Letícia, eu e a minha convidada especialíssima, Camila. Olá. Na apresentação, Graciele, Jean como roteiristas e Eduarda na edição. Nosso objetivo aqui é analisar criticamente os principais conceitos desse capítulo e refletir sobre o papel da cor ou da ausência dela na cultura ocidental. Bom, para começar, Cromofobia é um livro do crítico de arte David Batchelor, publicado em 2000, que discute como, ao longo da história da cultura ocidental, a cor foi frequentemente marginalizada, rejeitada ou tratada com desconfiança. O termo cromofobia significa literalmente medo da cor. Então a gente vai discutir sobre a cor branca. Batchelor, ele discute como o branco é frequentemente visto como uma cor da pureza, da ordem, da razão e da limpeza, né? É bastante associada a uma ideia de neutralidade. A gente vai descobrir que não é bem assim. O autor, ele critica essa visão como uma forma de supressão das cores conectada a ideais modernistas e eurocêntricos. O branco como uma não-cor, com muitas aspas, que na verdade impõe uma estética dominante. Essa preferência pelo branco revela uma fobia de cor, que é visto como barulhenta, infantil ou primitiva. Então, o branco tem essa falsa neutralidade, né? Ele é visto como neutro, mas na verdade, o autor ele mostra pra gente que isso é uma construção cultural. É uma cor que impõe a estética dominante e é ligado a ideias de superioridade, limpeza, verdade e objetividade. Então, a gente consegue discutir como isso reflete valores elitistas, colonialistas e modernistas ao longo da história e da nossa cultura. Por exemplo, museus e galerias de artes, consultórios médicos, todos eles fazem uso, né, da cor branca. São majoritariamente silenciosos, tem uma áurea de pureza ali, que na verdade é tudo construída no imaginário da sociedade. Eles criam dessa maneira uma sensação de poder e distanciamento. Como a Letícia falou, o branco pode ser visto como uma cor superior. Ele pode representar uma fobia de cor, ou seja, medo ou rejeição daquilo que é colorido, vibrante, popular ou descontrolado. Batchelor diz que a cor é associada ao corpo, ao desejo, ao feminino, ao infantil e ao outro. Já o branco estaria ligado ao masculino, racional e controlado. Aí eu te pergunto, você acha que o uso da cor como ideal de beleza e limpeza não esconde um desejo de controle e apagamento da diversidade? Com certeza absoluta. Durante a história, assim, né, o uso do branco, ele vem junto, ele vem atrelado com o ideal de beleza e de limpeza e pode esconder um desejo de controle, purificação e apagamento de diversidade visual e cultural. O autor ele mostra, né, como na cultura ocidental há uma tendência histórica de rejeitar a cor associando-se associadas ao caos, ao excesso, ao feminino, ao infantil ou ao estrangeiro mesmo. Tudo aquilo que foge do ideal da pureza racional. Daí, nesse sentido, a cor branca não é apenas uma escolha estética, mas também é uma construção ideológica. Ela representa uma tentativa de eliminar o que é visto como impuro, bobo, popular ou desviante. O branco é colocado como um símbolo de ordem, limpeza e verdade, mas isso também esconde um profundo preconceito contra o colorido. Quando a cor é apagada, junto com ela também se apagam histórias, subjetividade e formas de existir que não se encaixam nesse padrão universal, que na verdade é ocidental, masculino e eurocêntrico. Seguindo essa linha do padrão, o autor também menciona a arquitetura branca do modernismo, que virou padrão de bom gosto das elites. Essa estética se espalhou por museu, escolas de arte, design minimalista e etc. Por que ambientes coloridos são frequentemente vistos como cafonas ou exagerados? Esses ambientes, eles são vistos como cafonas ou exagerados porque estão dentro de uma cultura que não é ocidental majoritariamente, né? A cor foi historicamente associada no Ocidente a tudo que é considerado superior às outras. O Ocidente, como colonizador de outras culturas, ele
carrega consigo esse ímpeto de apagamento, né? Nada mais fácil para esse distanciamento do que determinar a cor branca. No livro, Batchelor explica também que a cor é muitas vezes tratada como um elemento suspeito, ligado ao feminino, ao infantil, ao estrangeiro ou popular. Ou seja, que escapa da norma branca racional e séria. A cultura dominante impôs o ideal de que o bom gosto se dá na sobriedade, na neutralidade e na limpeza visual. Padrões que geralmente excluem ou reprimem o uso expressivo da cor. Além disso, né, a cor também é vista como um excesso, como algo que desvia a atenção do que é funcional ou sofisticado. Por isso, os ambientes coloridos são julgados como demais, como se ultrapassassem limites do aceitável dentro de uma estética elitista, minimalista e eurocêntrica. Na verdade, o que muitas vezes é chamado de cafona é só outra forma de expressar identidade, emoção ou cultura, especialmente em contextos populares, não europeus ou fora dos padrões da classe média branca. Então, aqui a gente encontra uma crítica também ao colonialismo estético, né? É uma crítica implícita ao fato de que as culturas coloridas, por exemplo, as latinas ou africanas, ou até mesmo as orientais, são marginalizadas como exóticos ou inferiores. O branco seria o ideal europeu de civilização, enquanto a cor seria vista como selvagem ou primitiva. Bom, fazendo uma conexão com a nossa realidade atual, como isso se reflete hoje no design de interiores, nas passarelas ou até no Instagram? Bom, no design de interiores, o estilo clean, minimalista e todo branco é exaltado como símbolo de sofisticação e bom gosto. Espaços decorados com cores vibrantes ou elementos artesanais muitas vezes são vistos como temáticos, boêmios ou exóticos, e não como legítimos ou elegantes. Ambientes inspirados em culturas africanas, indígenas ou latinas são apropriados e descontextualizados, perdendo seu valor simbólico real e sendo tratados como tendência decorativa. Nas passarelas e no mundo da moda, grandes marcas frequentemente lançam coleções inspiradas, com muitas aspas, em culturas não ocidentais, mas sem dar visibilidade ou protagonismo aos criadores dessa cultura. Estéticas coloridas ou barrocas são usadas como acessório conceitual, enquanto o minimalismo branco é visto como moda inteligente. Modelos racionalizados e designers de origem diversas ainda são minoria, enquanto a estética branca continua sendo o padrão dominante de elegância e status. Já no Instagram e nas redes sociais, o feed harmônico, com tons neutros, pastéis, brancos, é socialmente valorizado como chique, clean e organizado. Criadores de conteúdos que usam cores vibrantes, referências culturais intensas ou estilos próprios muitas vezes são ignorados ou marginalizados por algoritmos e seguidores que preferem o neutro estético. A padronização visual reforça um ideal branco europeu como universal, enquanto outras expressões visuais são vistas como nicho ou demais. Eu estava lembrando do meu TCC, né? A cor predominante nele vão ser cores neutras, porque elas são fáceis, a gente não precisa pensar muito para combinar uma com a outra e tal, e realmente não tem muito esse apelo étnico, não é muito difícil, assim. A gente tá imerso realmente num contexto que a gente valoriza bastante o neutro mesmo, o minimalismo, mas a gente realmente percebe as pessoas no diferencial, nas cores, nos usos das formas de maneiras diferentes, enfim. É até uma autocrítica, tá? Porque o autor do livro, ele traz pra gente essa perspectiva. E a pergunta que não quer calar: o branco realmente é neutro ou ele mascara uma intenção estética? Ser visto sim como uma cor neutra. Ele é muitas vezes visto como a ausência de cor, algo puro e limpo, mas isso é uma construção cultural. O branco carrega significados profundos, principalmente na cultura ocidental.
o branco é associado à neutralidade? Porque ele foi historicamente usado como símbolo de ordem, razão e pureza. Na arquitetura moderna, por exemplo, o branco era exaltado como a cor da clareza e da racionalidade, uma reação contra os excessos ornamentais e coloridos do passado, por exemplo. Usar branco não é uma escolha neutra. Não. Toda escolha estética carrega uma intenção, mesmo que inconsciente. O branco pode ser usado para transmitir sofisticação, autoridade, controle ou até superioridade. Ele pode apagar a diversidade visual para impor uma ideia de universal. Mas existe uma ideologia por trás do branco? Só existe ideologia por trás do branco, né? A gente falou disso desde o começo do podcast. Então, sim, o branco ele já foi usado como símbolo de poder, moralidade e até superioridade racial. Na arte, na moda e no design, muitas vezes ele esconde a ideia de que tudo fora desse padrão, o que é popular, ou feminino, infantil, ou étnico, é um excesso, é uma bagunça e é uma desordem, né? Então, ele meio que introjeta essa ideia no nosso cotidiano. E daí, eu quero saber de você, como que isso pode afetar outras culturas? Bom, quando o branco é imposto como ideal de beleza, bom gosto ou modernidade, ele desvaloriza culturas que se expressam por meio da cor, da textura, do detalhe, como, por exemplo, a cultura africana, a cultura indígena, a chinesa também. É um processo de padronização estética que suprime a diversidade visual, especialmente de culturas não europeias. Então, usar branco demais pode ser um problema? Olha, vou te dizer que não é sobre usar o branco, mas é sim refletir sobre o que ele representa e como ele é usado. Quando ele vira uma regra, um padrão ou uma ferramenta de exclusão, ele pode contribuir sim para o apagamento simbólico das identidades, das histórias, das expressões culturais riquíssimas. Eu diria até que a cor branca é a harmonização facial. Tá todo mundo igual. Todos os ambientes são iguais. Todas as estéticas estão iguais. Parece que a gente está entrando em numa fábrica. Sabe aqueles desenhos que a gente assistia que tinha a fábricazinha? A gente entrava um ali, saía quadradinho exatamente um atrás do outro. Então, é exatamente isso que o branco, no seu uso inconsciente de significados, pode trazer. Agora, em relação à cromofobia, ela realmente está presente no nosso dia a dia? Sim, muitas vezes de forma tão naturalizada que a gente nem percebe. A rejeição ou desconforto com a cor está em decisões simples, como achar que ambientes coloridos são infantis ou que roupa vibrante não é elegante. E aqui eu queria fazer um comentário também, que essa parte de que o branco foi imposto pra gente desse jeito só faz parte da manipulação em massa que tá acontecendo. Com certeza. Então, por exemplo, eu fiquei com muita raiva, porque é só mais uma forma de nos manter em caixinhas e, igual você falou, deixar todo mundo igual com o mesmo pensamento. Ou talvez nem pensando. E você pode dar um exemplo mais prático? Pensa assim, naquela entrevista de emprego. Muita gente evita usar a cor forte para parecer mais profissional. Então, eles usam ali um cinza, um branco, um azul marinho, um negocinho assim, mais neutro, mais sério, mais sóbrio. Porque essas cores estão associadas, né, à seriedade, por exemplo. Então, a cor vira quase um erro visual, como se só o branco fosse organizado e bonito. Imagina lá, você chegar com uma tamancona vermelha. Não, a pessoa vai olhar pra você e vai falar, o que essa querida tá fazendo aqui? Então, mas é muito desse olhar colonizador mesmo, que a gente carrega dos nossos colonizadores, da nossa cultura ocidental. Fora isso, a gente teve uma onda aí ano passado fortíssima, né, do estilo clean girl,
todo branco, neutro, cabelos lambidos, roupas de academia. E daí a gente tinha a valorização, né, das redes sociais de mais claro, mais neutro, ambientes coloridos já não era assim tão bem vistos, eram vistos como bagunçados, bregas ou barulhentos. Tanto que a estética oposta é a estética do quê? Da fubanga. A fubanga é o quê? Sim. A Lourdinha, daquela novela da Globo que eu não vou lembrar. E, gente, apenas cultura sendo apagada, sabe? Por essa estética. E eu acho que a moda tem uma potencialidade incrível de comunicar, de ser esse reforço cultural mesmo, sabe? Tem alguma coisa diferente, a moda vai lá e cria alguma coisa oposta, tudo bem que em algum momento ela se torna vendável também. Mas as premissas das renovações são sempre muito interessantes e a moda é isso, né? Bom, como eu disse, a moda também sofre, né, com isso, mas ela tem a capacidade de reverter também, muitas vezes. Roupas coloridas, então, são rapidamente associadas a algo menos sério, menos chique. Muitos estilos culturais, como afro-brasileiros ou indígenas, são desvalorizados por usarem muitas cores. Isso é um apagamento estético que reflete preconceitos mais profundos. Então, a cromofobia vai além da estética, Camila? Totalmente. Ela tem fundo ideológico. Como é mostrado no livro, rejeitar a cor é rejeitar o que ela representa. Diversidade, emoção, cultura popular, feminino, infantil, estrangeiro. Ou seja, é uma forma de controle simbólico disfarçada de bom gosto. A pergunta que não quer calar. Você é controlada, Camila? Infelizmente, todos somos controlados. Com certeza, todos somos controlados. E então, com isso, a gente conclui, né, que o capítulo Whitescapes revela como o branco, longe de ser neutro, carrega significados profundos relacionados a poder, exclusão e normatividade. Refletir sobre isso nos faz perceber como até o que parece simples ou limpo pode carregar uma carga cultural muito forte. Esperamos que esse debate ajude você a repensar os espaços e as estéticas ao seu redor. Terminamos por aqui. Muito obrigada! Tchau!